Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. A leitura sugerida para nós hoje, irmãos, encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 20, que nos diz assim: Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O tema de nossa leitura, os dons e a unidade da igreja. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 1, que traz por título E deu dons aos homens. Pois bem, segundo o tema, os dons e a unidade da igreja, nós vamos observar, irmãos, que a função dos dons é exatamente essa, de unir, de unificar, de traçar um único objetivo. A razão pela qual os dons existem é exatamente para que esta igreja consiga avançar unida para realizar aquilo que o Senhor Deus nos ordenou para fazer. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos os homens cheguem ao esclarecimento do amor de Deus. De que o nosso Deus ama cada um deles de tal maneira que foi capaz de fazer o que fez. E para fazer essa obra, nós necessitamos dessas ferramentas, como vimos ontem. Então, os dons é quem vão nos ajudar a estarmos unidos fazendo essa obra. A diversidade desses dons. Porque nós teremos diversas pessoas que serão usadas, cada um na sua função, cada um desempenhando o seu papel, desempenhando o seu trabalho, e no final o que entregaremos será uma obra gloriosa, uma obra poderosa, uma obra linda, que fazem as pessoas se apaixonarem por esse Deus, porque é completo o trabalho que fazemos. Ele tanto é um trabalho voltado para a adoração, um trabalho voltado para engrandecer o nome do Senhor, um trabalho voltado para a gratidão, que é um trabalho onde nós agradecemos pelo que o nosso Deus tem feito por nós, e também um trabalho que ajuda e que auxilia a vida das pessoas. Um trabalho voltado para curas, um trabalho voltado para o socorro espiritual, desfazer as obras do diabo, repreender aquilo que não vem da parte de Deus. Essa função é nossa, esse trabalho é nosso. E ao mesmo tempo também, irmãos, socorrer os frágeis, socorrer os fracos, aqueles que estão padecendo, aqueles que estão passando por dificuldade. Então a igreja ela não opera apenas o sobrenatural, ela também opera o natural, ela também socorre, ela também mata a fome, ela também mata a sede, ela também veste. A igreja, ela atua tanto no campo sobrenatural quanto no campo natural. No campo sobrenatural, nós somos aqueles que levamos a palavra de Deus. Nós somos aqueles que levamos a cura divina. Nós somos aqueles que levamos a palavra que vem do coração de Deus, a profecia de Deus para a vida das pessoas. E no campo natural, nós podemos vestir aqueles que estão nus. Nós podemos socorrer e matar a fome daquele que está padecendo de fome. Podemos ajudar as pessoas a acharem um caminho para sair dos seus vícios, para sair das suas mazelas. Então sim, podemos também socorrer e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho neste mundo. E o caminho que nós oferecemos é o caminho do reino dos céus. Por isso, no meio da igreja, irmãos, não pode haver carnalidade. A carnalidade, ela pertence a este mundo. Ela não pertence ao reino dos céus. O reino dos céus, ele é feito por Deus, para Deus e com Deus. É Deus quem opera, é Deus quem auxilia, é Deus quem dá a devida manutenção. Uma igreja que sofre com a carnalidade é uma igreja que não vai conseguir avançar, que não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir ganhar almas, ela não vai conseguir representar de verdade o Deus a quem ela diz que pertence, porque os seus membros estão disputando entre si. Nós vamos ver o exemplo da igreja dos Coríntios.
a forma como eles se dividiam. Eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, então eu sou melhor do que vocês tudo. Isso é carnalidade, irmãos. Enquanto as pessoas ficam disputando cargo, enquanto as pessoas ficam disputando posição, enquanto as pessoas ficam disputando vaidades, eu canto melhor, eu prego melhor, o reino de Deus é feito completamente diferente, porque no reino de Deus não existe maior e menor. No reino de Deus não existe melhor e pior. No reino de Deus existe o necessário. O que é necessário? O que precisa para hoje? Precisa de profeta? Então, vamos orar para que o Senhor nos dê profetas. Precisa de pastores? Então vamos orar para que o Senhor nos dê pastores. Precisa de batismo com o Espírito Santo, as pessoas começarem a falar línguas estranhas. Precisa da manifestação da sabedoria, da ciência, do discernimento do Espírito. Ok, então isso o Espírito Santo nos dará. E faremos a obra de Deus. Mas isso não tornará um melhor que o outro ou um pior que o outro. Nós teremos a oportunidade de estudar sobre isso quando estudaremos os serviços, diáconos e presbíteros. Então não existe essa coisa de um maior que o outro. A obra de Deus, todos nós somos iguais, todos nós servimos ao mesmo Deus, todos nós realizamos a mesma obra, embora diferente. Nós não precisamos pensar iguais para fazer a obra de Deus. Não precisamos gostar da mesma coisa para fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela lida muito bem com a diversidade. Sabe quem não lida bem com a diversidade? O carnal. O homem carnal. O homem carnal não consegue lidar bem com o diferente. Nós vamos ver isso acontecer no meio dos torcedores de futebol, nós vamos ver isso acontecer nos partidários políticos. Um quer destruir o outro e não entendem que se destruir o outro, ele deixa de existir. Enquanto isso, a igreja de Cristo, ela vive na unidade. São os diferentes que se unem através de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos mantém unidos, é o elo que nos une. Cristo Jesus é a razão pela qual nós estamos aqui e estamos fazendo essa obra maravilhosa. É por causa de Cristo que somos quem somos, fazemos o que fazemos, e a obra de Deus tem crescido por causa disso. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que todos nós encontremos o nosso lugar no corpo de Cristo. Que todos nós encontremos o nosso local de trabalho dentro da igreja de Jesus, para que sejamos úteis à obra de Deus e possamos fazer exatamente aquilo que o Senhor projetou para que seja feito por nós. Meus queridos, que Deus vos abençoe e tenham todos um excelente dia, em nome de Jesus. Fiquem em paz.